Você sabe qual é a diferença entre alguém que muda de verdade e alguém que passa a vida inteira preso naquele ciclo humilhante de segunda-feira eu começo? Não é força de vontade, não é motivação, não é a disciplina no sentido militar que a internet romantiza. A diferença é mais profunda, e é por isso que quase ninguém muda. Porque a maioria tenta construir uma casa começando pelo telhado. Você já viu esse filme? A pessoa decide virar outra do dia para a noite. Acorda empolgada, compra roupa nova, baixa aplicativo, promete dieta radical, cria uma rotina impossível, faz um plano que parece roteiro de super-herói e em 3 dias está exausta, frustrada, culpada e de volta ao mesmo lugar. Só que pior, porque agora, além de estar no mesmo lugar, ela tem mais uma prova confirmando aquilo que ela teme. Eu não consigo. Eu sempre desisto. Eu sou assim. E é aí que a vida começa a virar uma prisão invisível. Agora me escuta com atenção. Se você ficar até o fim deste vídeo, você vai entender conceitos que não são só ideias bonitas, são chaves. Chaves que destrancam a sua mente, o seu corpo, a sua identidade e mudam o seu destino. Mesmo que hoje você se sinta atrasado, cansado, quebrado, viciado em distração ou simplesmente perdido. E para te provar isso, eu vou te contar uma história. A história de um cara comum, com um nome comum e uma vida que parecia comum. Até o momento em que a realidade não bateu na porta. A realidade arrombou. O nome dele era Gabriel. E talvez em algum ponto você vai perceber que essa história é mais sobre você do que você gostaria de admitir. Antes da gente mergulhar, faz uma coisa rápida. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual hábito, qual mudança, qual virada você mais quer construir. Não precisa ser grande, pode ser simples. Acordar mais cedo, voltar a estudar, parar de procrastinar, treinar, ler, largar um vício, organizar a vida. Porque quando você escreve, você transforma um desejo nebuloso em um compromisso com o mundo. E compromisso com o mundo pesa diferente na aula. Agora respira, porque esse vídeo é longo e é de propósito. Eu não quero te dar um choque motivacional que dura uma tarde. Eu quero te dar um sistema mental que dura anos. Vamos. Capítulo 1. O autopiloto. O lugar onde a vida morre sem ninguém perceber. Gabriel tinha 19 anos e morava numa cidade pequena. Daquelas onde tudo parece igual. As mesmas ruas, as mesmas conversas, os mesmos rostos, os mesmos finais de semana. Ele não era um caso perdido. Não era um vilão. Não era burro. Não era mau. Ele só era vazio. E isso é mais perigoso do que parece. Porque a vida vazia não dói como uma tragédia. Ela dói como um sono. Gabriel vivia de festa em festa, de rolê em rolê, de distração em distração. Bebia, fumava, se entupia de dopamina barata. Celular, vídeos curtos, conversas vazias, promessas sem consequência. E enquanto não existia responsabilidade, aquilo parecia liberdade. Só que não era liberdade, era anestesia. A escola terminava, ele mal prestava atenção. As notas eram medianas, os sonhos eram nenhum, o futuro era uma névoa. Até que um dia, alguém perguntou o óbvio, e ele não tinha resposta. E aí, Gabriel? E depois do colégio? Ele deu de ombros. Não sei, arruma um trabalho. E arruma um trabalho era a frase que muita gente usa quando não tem plano nenhum, mas quer encerrar o assunto rápido. Só que a vida não encerra, a vida cobra. O fim do ensino médio chegou. Ele fez a prova para entrar numa faculdade e foi mal. Bem mal. Não tinha esporte, não tinha bolsa, não tinha talento cultivado, não tinha habilidade construída. E aí, como se o universo tivesse decidido acelerar tudo, o pai dele ficou doente. Não foi um susto pequeno. Foi daqueles que mudam o clima de uma casa inteira. O pai, que era o pilar financeiro, não podia mais trabalhar do mesmo jeito. A mãe tinha acabado de ter um bebê. Um irmão mais novo ainda dependia de tudo. E de repente, Gabriel, o menino que acordava ao meio-dia, se viu diante da frase que separa adultos de crianças: agora é com você. E isso não é motivador, isso é assustador. Naquela noite, ele ficou olhando para o teto, com um peso no peito que nenhuma festa consegue calar.
E ele pensou: eu preciso mudar, agora. E foi aí que ele cometeu o mesmo erro que quase todo mundo comete. Ele tentou mudar tudo de uma vez. Capítulo 2. Kaizen, o conceito que humilha o seu ego e salva a sua vida. No dia seguinte, Gabriel fez um plano gigante. Um plano que parecia bonito no papel e impossível no corpo. Acordar 5 da manhã, correr quilômetros, estudar horas e horas, treinar pesado, arrumar emprego, cortar vícios, sumir das amizades, dormir cedo. Ele olhou aquilo e sentiu orgulho. O ego ama planos grandiosos, porque plano grandioso dá a sensação de que você já virou alguém, sem precisar pagar o preço. Aí, o despertador tocou, e ele descobriu o que ninguém te conta. O seu eu do papel é forte. O seu eu do mundo real tem vícios, dores, cansaço, ansiedade, cérebro viciado em recompensa rápida. Ele apertou soneca. Acordou 11 horas. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, ele até levantou, olhou a rua fria e voltou para a cama como se o corpo dele dissesse: "Você está tentando me quebrar." E o pior, quando ele tentou estudar, não conseguiu. Ele lia uma página e a mente fugia. Pegava o celular só para ver uma coisa, e quando percebia, tinha passado uma vida. Ele não era fraco, ele estava condicionado. E condicionado é pior, porque parece característica, parece personalidade, parece destino. Mas não é. É treino. Treino de distração. Num dia qualquer, numa tarde qualquer, ele estava no YouTube vendo vídeos aleatórios. E o algoritmo, que às vezes parece mais esperto do que a gente, jogou na tela um título: Kaizen. Como os japoneses constroem hábitos que duram. Ele quase passou, mas tinha algo naquela palavra que parecia séria. Não parecia promessa de internet, parecia filosofia. E aí veio a primeira frase que rachou a cabeça dele. Você não falha por falta de disciplina. Você falha porque tenta mudar rápido demais. E o vídeo explicou: Kaizen é o princípio da melhoria contínua. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser 1% melhor do que ontem. Só que o mais importante não é a matemática, é o golpe no ego. Porque o ego quer transformação dramática. Kaizen te obriga a aceitar uma verdade cruel. Você não vai ser salvo por um ato heróico. Você vai ser salvo por coisas pequenas, repetidas por tempo suficiente. E isso muda tudo. Gabriel pausou o vídeo. Sentiu raiva e alívio ao mesmo tempo. Raiva porque era simples demais. Alívio porque era possível. E ele ouviu a frase que viraria um marco. Você não precisa de um plano. Você precisa de um sistema. Naquela noite, ele fez uma escolha ridícula. Uma escolha que não dava orgulho, que não dava postagem, que não impressionava ninguém, mas que era possível. Ele decidiu que antes de dormir, ia fazer uma coisa só: ler 5 páginas. 5, não 50, não um capítulo inteiro. 5 páginas. E ali nasceu o primeiro conceito que muda uma vida para sempre. O possível é mais poderoso do que o perfeito. Capítulo 3. Sistemas. O segredo que faz o cérebro parar de negociar com você. No começo, Gabriel sentiu vergonha. Só isso, 5 páginas. Que mudança ridícula. Mas ele fez. Na primeira noite, leu 5 páginas e fechou. Na segunda, fez de novo. Na terceira, quase esqueceu. E esse quase era importante, porque mostrava o quanto ele estava acostumado a não cumprir nada. No 7º dia, ele percebeu uma coisa estranha. Ele estava começando a esperar por aquele momento. Não porque era prazeroso como um vídeo curto, mas porque era digno. Era a primeira promessa que ele estava mantendo em anos. E promessa mantida muda a forma como você se enxerga. Nesse período, ele esbarrou num princípio simples, brutal. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. A maioria das pessoas vive se humilhando com metas. Meta de acordar cedo, meta de ficar rico, meta de mudar o corpo, meta de virar produtivo. E quando não cumpre, acha que o problema é ela. Só que meta é só um cartaz, sistema é a estrada. Gabriel começou a entender que o cérebro dele era uma máquina de hábitos e que hábito tem estrutura. Algo te chama, gatilho, algo te puxa, desejo, você age, resposta,
você recebe recompensa. E se você tenta mudar na força bruta, você perde, porque o cérebro não quer mudança bonita, ele quer recompensa imediata. Então Gabriel fez o que quase ninguém faz. Em vez de pedir ao cérebro coragem, ele começou a organizar o ambiente para não precisar de coragem. Ele deixou o livro no travesseiro, deixou o celular longe, deixou a regra tão fácil que não dava desculpa. E aqui entra o conceito que muda vidas. Você não vence a si mesmo na pancada, você vence na engenharia. Aos poucos ele começou a enxergar o próprio comportamento como um laboratório. E então veio o próximo passo. Mas não foi um passo de homem novo, foi um passo de criança. E é por isso que funcionou. Capítulo 4. Identidade. Você não muda o que faz, você muda quem você acredita ser. Depois de 2 semanas, Gabriel tinha uma vitória silenciosa. Ele não tinha virado atleta, não tinha virado gênio, não tinha mudado de vida, mas tinha feito algo que, para quem vive quebrando promessas, é gigantesco. Ele provou que consegue continuar. E isso é identidade. Muita gente tenta construir hábitos como quem cola um adesivo em si mesmo. Agora eu sou disciplinado. Agora eu sou fitness. Agora eu sou focado. Só que identidade não nasce de frase. Identidade nasce de evidência. O cérebro acredita no que você repete. E Gabriel, sem perceber, estava acumulando evidências de uma nova versão dele. Eu sou alguém que mantém uma promessa pequena. E aí, ele decidiu adicionar um segundo hábito, mas com estratégia. Ele escolheu um hábito dominó, um hábito que derruba outros hábitos junto. Ele pensou, o que se eu fizer, deixa o resto mais fácil? Movimento. Só que ele não conseguia correr nem meio quilômetro. Então ele fez o que o ego odeia, reduziu. Não era caminhar 1 hora, não era fazer 10.000 passos, era caminhar até a caixa de correio e voltar. Uma distância tão pequena que parecia piada, mas era uma piada inteligente, porque ali entra outro conceito eterno. Se você quer consistência, a regra tem que ser tão fácil que a preguiça não consiga argumentar. E durante alguns dias ele fez isso. De manhã, andar até a caixa de correio e voltar. À noite, 5 páginas. 2 coisas, pequenas, quase nada, mas consistentes. E consistência faz uma coisa assustadora. Ela começa a te transformar, sem pedir permissão. Capítulo 5. Gaman e o Wabi-Sabi, a arte de aguentar e a coragem de voltar. Um dia, enquanto ele voltava da caminhada curta, um vizinho viu. Ué, Gabriel, acordado cedo? Milagre? Gabriel riu, meio sem graça. Tô tentando mudar. O vizinho não debochou, só disse, consistência cria caráter. E naquela mesma semana, surgiu uma oportunidade de trabalho simples, pesado, num depósito. Pouco dinheiro, muito esforço, mas era um começo. E o primeiro dia foi brutal. Ele chegou em casa destruído, braços doendo, costas doendo, mente cansada. A voz antiga apareceu. Hoje você merece descansar, só hoje. E esse é o ponto onde quase todo mundo morre. Porque o problema não é errar um dia. O problema é o significado que você dá ao erro. Gabriel lembrou de uma regra simples. Nunca fale 2 dias seguidos. Um dia perdido é acidente. 2 dias perdidos viram identidade. Ele levantou, mesmo exausto, e leu 5 páginas. E ali ele aprendeu o que é Gaman. Perseverança digna. Não a perseverança épica. A perseverança silenciosa. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. Só que a vida não testa a gente em dias bons. A vida testa quando tudo desmorona. Meses depois, um problema na família explodiu. Conta de hospital, mais turnos, menos sono. A rotina dele rachou. Ele parou de caminhar. Parou de estudar. Voltou a fumar. Voltou a beber. Voltou a comer qualquer coisa. E o mais cruel, ele sabia. Ele via a queda acontecendo. E não tinha energia nem para se salvar. Uma madrugada, deitado, sem conseguir dormir, ele encarou o teto e pensou: eu estraguei tudo. E aí entra o Wabi-Sabi, o conceito que salva mais vidas do que qualquer frase motivacional. A beleza mora no imperfeito, e o caminho verdadeiro inclui quedas. Quem nunca cai,
não está vivo. Está só evitando viver. A pergunta não é: você vai falhar. Você vai. A pergunta é: você volta. Gabriel decidiu voltar pelo menor degrau possível. 5 páginas. Uma noite. Depois outra. No terceiro dia, caminhou até a caixa de correio. No quarto, fez 2 flexões apoiando o joelho. E o que voltou não foi a energia total, foi a centelha. E centelha, quando você protege, vira fogo. Outro conceito eterno nasceu ali. Algo é infinitamente melhor do que nada. Capítulo 6. Shuhari, o mapa da maestria. E por que você sempre recomeça do jeito errado? Existe uma prisão moderna que destrói qualquer mudança: a pressa. A pressa faz você querer pular etapas, faz você querer ser avançado sem ser básico, faz você querer colher sem plantar. E aí entra Shuhari, um mapa em 3 fases. Shu, obedecer. Ha, adaptar. Ri, transcender. No começo, Gabriel estava no Shu. Ele não precisava reinventar nada. Ele precisava seguir regras pequenas como se fossem sagradas. 5 páginas, caixa de correio. Regra fácil, sem negociar. Depois, quando isso ficou sólido, veio o Ha. Ele começou a ajustar. Um pouco mais de caminhada, um pouco mais de leitura, 30 minutos de estudo, mas sem a pressa do ego. E um dia, sem fanfarra, ele percebeu que estava no caminho do Ri. Não porque virou perfeito, mas porque algumas coisas já não exigiam discussão interna. Ele não era um cara tentando ler, ele era um cara que lê. Ele não era um cara tentando se mexer, ele era um cara que se move. E quando você chega aqui, acontece uma coisa estranha. A disciplina vira identidade, e a identidade vira destino. Capítulo 7. Ishigo Ishie, o dia em que a sua vida para de passar na sua frente. Só que faltava algo, porque dá para construir hábitos e ainda assim viver no automático. Dá para acordar cedo e continuar vazio. Dá para estudar e continuar ausente. Dá para trabalhar e continuar sem alma. Foi quando o Gabriel descobriu um conceito que parece poético, mas é uma arma: Ishigo Ishia. Este momento, uma vez na vida. A ideia é simples e devastadora. Você nunca vai viver este exato momento de novo. Nem esta manhã, nem esta leitura, nem este treino, nem esta conversa. E quando você entende isso de verdade, algo muda. Repetição vira ritual. Caminhar deixa de ser tarefa, vira presença. Ler deixa de ser meta, vira encontro. Trabalhar deixa de ser obrigação, vira construção. E presença muda tudo, porque ela quebra o feitiço do piloto automático. Você percebe as escolhas, percebe o impulso de pegar o celular, percebe a fuga, percebe o desejo de desistir. E quando você percebe, você tem poder. Um conceito que muda a vida para sempre nasce aqui. A consciência é o início da liberdade. Capítulo 8. Ikigai. Quando você encontra o porquê, o como para de ser uma guerra. Mesmo com progresso, Gabriel teve uma pergunta que começou a doer. Para quê? No começo, era sobrevivência, era ajudar a família, era necessidade. Mas se depois? E aí ele esbarrou no conceito final, o que amarra tudo. Ikigai, razão de viver. Não precisa ser grandioso, não precisa ser fama, não precisa ser fortuna. Pode ser simples, pode ser alguém confiável, ser alguém presente. Ser alguém que a família pode contar. Ser alguém que, quando a vida aperta, não some. E foi isso que Gabriel escreveu, numa noite, como se estivesse assinando um pacto. Meu Ikigai é me tornar o tipo de homem que não abandona a própria vida. E quando ele internalizou isso, a rotina mudou de significado. Ele não caminhava para emagrecer. Ele caminhava porque homens confiáveis cuidam do corpo. Ele não estudava para passar. Ele estudava porque homens confiáveis investem em si. Ele não lia para ser melhor. Ele lia porque homens confiáveis treinam a mente. E aqui está o ponto que muda tudo. Motivação muda. Propósito permanece. Motivação é clima. Propósito é bússola. E quando você tem bússola, você não precisa de empolgação. Você só precisa continuar. Conclusão. Os conceitos que vão mudar sua vida para sempre.
e o seu desafio real. Agora respira e olha para trás. Você percebe o que aconteceu com Gabriel? Ele não foi salvo por um dia inspirado. Ele foi salvo por um sistema que destruiu o ego e reconstruiu a identidade. E aqui estão os conceitos, não como teoria, mas como chaves. Kaizen. Você não muda pela violência, você muda pelo 1% que acumula. Sistemas. Metas inspiram, mas sistemas sustentam. Identidade. Você vira aquilo que prova para si mesmo repetidas vezes. Regras fáceis. O hábito começa pequeno o bastante para não haver desculpa. Gaman. Continuar nos dias ruins é o que te separa da multidão. Wabi Sabi. Imperfeição não é fracasso, é parte do caminho. Voltar é vitória. Shuhari. Obedecer, adaptar, transcender. Você não pula etapas. Ichigo Ichie, mais Ikigai. Presença e propósito. O momento vira ritual, o ritual vira vida. E agora vem o seu desafio, mas não do jeito clichê. Eu não quero que você prometa mudar tudo amanhã. Eu quero que você escolha uma coisa ridiculamente pequena. Pequena a ponto de você quase sentir vergonha. Quer ler mais? 1 página por dia. Quer treinar? 1 flexão. Quer estudar? 10 minutos. Quer acordar melhor? 20 minutos mais cedo. Quer meditar? 1 minuto. E faça isso por 14 dias, sem adicionar mais nada, sem compensar, sem virar herói. Porque o objetivo não é o hábito em si. O objetivo é provar uma coisa para você mesmo. Eu sou alguém que cumpre uma promessa. E quando você tem essa prova, você tem o começo de tudo. Porque pessoas que cumprem promessas pequenas, eventualmente cumprem promessas grandes. O tempo vai passar de qualquer jeito. A única pergunta é: quando você olhar no espelho daqui a 1, 2, 3 anos, você vai ver a mesma pessoa presa no mesmo ciclo? Ou vai ver alguém que construiu, com micro-escolhas, uma identidade impossível de quebrar? Se esse vídeo te tocou em algum ponto, comenta aqui embaixo qual é o micro-hábito dos seus 14 dias. Se inscreve no canal, deixa o like, porque isso faz esse conteúdo chegar em quem precisa. E lembra, você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar pequeno e voltar sempre. A gente se vê no próximo. E até lá, seja presente, ande com honra e siga o caminho.